Bom, gente, falamos sobre as chuvas em Minas Gerais. Vamos atualizar a situação de momento lá em Minas com o Major Mardel, que é superintendente técnico operacional da Defesa Civil de Minas Gerais. Bom, seja bem-vindo então, Major. Boa noite. Atualiza para a gente a situação, né? Há previsão de mais chuva para a região, o solo está molhado, é sempre uma preocupação, né? Boa noite, muito obrigado aí por nos receber, nos dar essa abertura para poder falar um pouco sobre essa tragédia que está acontecendo aqui na região da Zona da Mata. Eu peço perdão já de antemão, porque a internet nossa aqui está muito ruim. Então, pode acontecer momentos de instabilidade. O Centro de Inteligência da Defesa Civil ela permanece monitorando a situação dos riscos, né, relacionados à previsão do tempo aqui nessa região. E a gente tem, sim, previsão de chuva para cá, mas o volume está sendo bem baixo, né? A gente está com previsão de 30, 40 milímetros aí no decorrer dos dias, e a tendência é que ele permaneça com esse tipo de volume até o sábado. A Defesa Civil, o governo do Estado, na verdade, está mobilizando todos os recursos da Secretaria para poder fazer frente aí às demandas aqui do município, tanto do Juiz de Fora quanto do Baixo. Agora mesmo eu estou comandando a operação aqui em Ubá, então todos os recursos do governo federal, o ministro da Saúde esteve aqui hoje, o ministro da Integração esteve aqui hoje, junto com o governador do Estado. Então, a gente percebe que todos os órgãos, os atores aqui, eles estão 100% integrados para poder fazer frente a esse desastre, independente de partido, de orientação. Então, todos os recursos estão sendo empregados. Juiz de Fora, vocês já apresentaram os dados, né? São 40 óbitos lá e 6 aqui em Ubá. A gente ainda permanece com algumas vítimas, né, desaparecidas, 2 aqui em Ubá e 32 em Juiz de Fora. Então, a gente torce, né, para que essas vítimas, a gente consiga encontrar ela com vida, né, na casa de parentes, mas, infelizmente, o retrato que a gente está observando é que, de fato, a gente está encontrando essas vítimas em óbito. Então, aqui em Ubá, hoje a situação está sendo muito complexa com relação à limpeza de vias. Então, a gente tem muito barro, muito carro estragado, capotado nas vias. Então, o foco nosso inicial é recuperar, restabelecer os serviços essenciais e fazer a limpeza das vias e fazer com que as pessoas, né, retomem a sua normalidade com relação a comércio, escola, dentre outros serviços. Dani. Major, antes de mais nada, minha solidariedade a toda a sua equipe, né? Os bravos homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das polícias, da Força Nacional, enfim, todo mundo que está aí colocando as mãos no barro, literalmente, para tentar salvar vidas e mitigar os estragos dessa tragédia. Minha solidariedade ao senhor e desejo força a todo o grupamento que está atuando ao seu lado. Eu queria entender um pouco quais são as orientações para essas duas cidades, né, essas duas regiões, porque a gente ainda deve ter mais chuva. Nada foi o que disse o técnico do INMET que esteve aqui conosco ontem. Então, qual é a orientação que a Defesa Civil está dando para as pessoas que estão em Juiz de Fora, que estão na cidade onde o senhor está agora? A Defesa Civil tem pontos de acolhimento, já são mais de 3 mil desabrigados. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente trazer esse serviço aqui. Obrigado, Dani, principalmente pela pergunta. A Defesa Civil, a gente emite alertas constantes, tanto na modalidade 4099, com a qual a pessoa precisa se cadastrar, quanto no seu broadcast, aquele que, independente de cadastro, se aquela área for de risco, a pessoa vai receber notificação. Então, como foi pontuado, esse cenário atual ele é muito complexo, porque são riscos geológicos. O que é isso? A gente está com mais de... Na verdade, nós tivemos, né, no mês de janeiro, fevereiro, bem intenso com relação ao volume chuvoso. E aqui nessa região da Zona da Mata, nos últimos 4, 5 dias, estava tendo chuva recorrente. Então, o solo fica saturado, fica pesado e há grande chance de risco de deslizamento. Foi o que aconteceu em Juiz de Fora e foi também o que aconteceu aqui no município de Ubá. Então, é muito importante nesse momento que as pessoas fiquem atentas aos sinais, às patologias apresentadas no terreno, apresentadas nas edificações. Então, se percebeu alguma trinca na sua casa, aquela porta que sempre abria agora não está abrindo mais, aquele poste na frente de casa, aquela árvore na frente de casa, ela apresentando uma inclinação que não é normal, isso tudo é sinal de que o terreno está tendo uma movimentação. Então, nesse caso, procure sair de casa, procure a casa de um amigo, procure a casa de algum parente, se acione a Defesa Civil ou algum outro órgão de segurança pública, Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, para que a gente consiga fazer uma vistoria, avaliar de forma técnica e falar que, de fato, a pessoa precisa de
de sair de casa ou não. Tá certo. Com relação à questão dos desabrigados, nós temos uma questão que desabrigado é aquela pessoa que não tem condição de ir para casa de parentes ou de amigos. Então, ela precisa de um apoio, um suporte aí do município. Então, a situação de desabrigado hoje aqui no município de Ubá são apenas 16. Então, lógico, né, que esse número é muito volátil. Às vezes a gente tem um pico de desabrigados, até que as pessoas desloquem para casa de parente ou de algum amigo, mas está sob controle. Então, a questão de pessoas desalojadas, a gente tem um número bem significativo, sim, mas elas estão sendo recepcionadas na casa de amigos e parentes. E com relação a desabrigados, os amigos, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá, estão com uma capacidade bem aquém do seu potencial máximo, até mesmo por essa questão de esses desabrigados se tornarem desalojados. Tá certo, Major. Obrigado pela entrevista aqui pra gente. Um abraço para o senhor, um ótimo trabalho. Obrigado. Valeu.